Já estou nervosa porque vão filmar. Isso já põe a gente fora do normal. Mas eu queria, na verdade, agradecer a Regina e ao Diogo e ao Eduardo Gorabi, que na verdade ficou insistindo comigo também, para fazer essa apresentação aqui para vocês e contar um pouco da história da Barbara McClintock. E para mim é uma pessoa muito cara e vocês vão entender durante a minha apresentação por quê. Ela é uma pessoa muito especial, ela ganhou o Prêmio Nobel sozinha, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, em 1983, e essa cerimônia ela ocorreu no dia 8 de dezembro. Então, basicamente, a gente tem aí uns bons anos atrás. A história da McClintock, ela é uma história que retrata um momento da biologia que é muito especial. Ela nasceu, então, em 1902. As leis de Mendel ainda não tinham sido redescobertas, estavam quase lá. E ela faleceu em 1992. Então, ela teve a oportunidade de acompanhar um avanço na biologia, na descoberta e na interpretação, na verdade, do que é o universo celular, do que é o núcleo, de como que o núcleo se comunica com o citoplasma e dá origem a um organismo. Então é um prazer para mim realmente ter essa oportunidade de retratar um pouco a história da McClintock. Eu tentei não ficar demais na técnica, eu vou apresentar um pouco o que são elementos de transposição, mas sobretudo eu quis, um pouco em cima do que a gente estava conversando com a Lígia agora, retratar a relevância de momentos como esse momento que a gente tem agora de um seminário em que a gente vai contar a história de uma pessoa, que é uma história que não está desconecta do seu tempo. Ela tem um momento de existência e tem um momento de reflexão. E um seminário é um momento em que a gente para fazer uma reflexão. Então eu realmente apreciei muito, apesar da dificuldade, né, de fazer esse seminário. Eu comecei dizendo, vou fazer, depois eu falei que loucura que eu fiz, aí eu comecei a ler livros e basicamente o que eu vou contar para vocês, além de trabalhos científicos, que eu vou, na verdade, fazer uma abordagem genérica, a minha apresentação ela está centrada na leitura de 3 livros, um livro datado de 1983, que foi editado pela Evelyn Fox-Keller, que ela retrata o olhar da McClintock em relação ao organismo. Depois, 1992, antes dela falecer, a Nina Fedorov e o David Botstein, eles publicaram um trabalho em que retomam os artigos científicos da McClintock, e é muito interessante para você ler o artigo, ele é um exercício relevante a ser feito. E em 2001, a Nathaniel, na verdade, ela coloca de volta o trabalho da McClintock, agora num contexto de genômica, da capacidade que a gente tem de poder sequenciar genomas e como, de repente, aquilo que ela viu nos grãos de milho está presente em todos os organismos, em todos eles, dos 3 domínios da vida celular. Então, são 3 livros que eu tenho, eu morro de ciúmes dele, mas se alguém quiser vir olhar, vocês são bem-vindos, mas é lá no laboratório. O pessoal do grupo sabe que tudo bem. Não é bem assim, mas pode vir olhar. Eu acho que a McClintock ela é mais conhecida, e a razão pela qual ela ganhou o Prêmio Nobel foi a capacidade que ela teve de perceber a variação em grãos de milho. Então aqui eu estou representando grãos de milho, onde a gente tem uma combinação de diferentes fenótipos. A gente visualiza esses grãos com diferentes cores, diferentes estruturas, e a McClintock foi capaz, durante os anos da vida dela, de reconhecer que esses padrões representavam, na verdade, uma entidade genética que era capaz de mudar de lugar no genoma. Mas para ela poder fazer isso, ela teve que construir um modelo dela. Ela não podia simplesmente pegar qualquer linhagem de milho, fazer um cruzamento e ter essa insight, tá? Ela teve que construir esse trabalho. Então,
Só para a gente colocar isso, é bem perto, né? 70 anos atrás é quase aqui, a idade dos avós de muitos de vocês, dos pais de muitos de nós. Então, é uma janela de tempo pequena, muito pequena, e um dos pontos que eu também quero conversar com vocês é vocês perceberem a dificuldade e a mudança de tecnologia que ocorreu nesse período, nesse intervalo de tempo, né? A outra coisa também que eu vou sugerir a vocês é aproveitem o site da Nobel Foundation. Vão lá, escolham um ídolo, leiam o discurso do Prêmio Nobel. É um aprendizado, porque é colocar o modelo num contexto biológico que a gente não consegue perceber num livro-texto. Então, também vale a pena ler o discurso dela. Aqui eu tenho algumas colocações que eu acho que são interessantes para a gente que é profissional na área de biologia. Então, McClintock, como nós, ela se formou em ciências biológicas pela Universidade de Cornell e ela recebeu o título de bacharelado em 1923 e o título de doutora, na verdade, em 1927. Ela trabalhou durante todo esse período dentro do grupo do Emerson, que é esse pesquisador aqui. Então, muitas das histórias que eu vou relatar para vocês nessa trajetória profissional da McClintock estão relatadas em discursos do Emerson, do Stadler, do Morgan, de Sharp, que conviveram com a McClintock em Cornell. Prestem atenção, quer dizer, ela fez o bacharelado, fez o doutorado numa super universidade na época e ela tinha um espaço de discussão e de ideias. Esse momento era um momento de seminários, era um momento de se juntar para tomar um cafezinho, discutir resultados. Nesse período todo, ela foi financiada por bolsas, como a maioria de nós. E aí disseram para ela assim, McClintock, você agora precisa ter uma experiência internacional. Não dá para você ficar só nos Estados Unidos. Então, por favor, submeta uma proposta para a Guggenheim Foundation. E ela submeteu e ela foi agraciada com uma bolsa que era para começar na Alemanha em 1933. Só que no ambiente da Alemanha, na década de 30, vocês lembram como era um momento bastante delicado antes da Segunda Guerra. Então ela não conseguiu permanecer na Alemanha mais do que 8 meses. Ela voltou para os Estados Unidos em abril de 1934. E foi um momento para ela que, ao mesmo tempo que ela conheceu várias pessoas importantes para a carreira dela, para o futuro da carreira dela, ela também se sentiu bastante isolada no contexto da Alemanha nazista. E ela dizia, na verdade, quando você lê as histórias, ela não queria falar sobre a Alemanha, apesar de ter tido uma boa experiência profissional, mas ela dizia, ninguém ri, ninguém sorri. Então ela não estava bem, ela quis voltar para os Estados Unidos. Mas eu queria mostrar aqui para vocês que tinham 871 candidaturas para a bolsa e só 38 agraciadas. Então, já lá naquela época, ter uma bolsa não era trivial. Então, aqui a gente tem uma aprovação de em torno de 5%. Então, não podemos reclamar quando é 20, 25, certo? Acho que isso é importante. Aí quando ela foi para a Alemanha, ela trabalhou nesse instituto em Berlim e era para ela trabalhar com o Stern. Só que o Stern, de origem alemã, não estava mais na Alemanha. Ele já estava em Caltech e lá permaneceu quando a guerra explodiu. E ficou entre Caltech e Berkeley. Então ela foi para um outro laboratório, ela foi trabalhar com o Spellman, que ganhou o Nobel de Embriologia. Ok? Então vejam que, à medida que eu vou contando a história, vocês vão ver que a McClintock, ela teve contato em vários momentos da vida dela com alguém que ganhou o prêmio Nobel, ou antes ou depois dela, né? Acho que esse é um ambiente bastante rico e que não necessariamente estava trabalhando na área que ela estava trabalhando. Aqui
Aqui na Alemanha, o diretor do Kaiser Wilhelm Institute era o Goldsmith. O Goldsmith, na verdade, Richard Goldsmith, ele era um grande amigo dela, mas era uma pessoa bastante polêmica na área da biologia, porque ele não aceitava a teoria do gene. Ele considerava que a herança era herança materna citoplasmática e herança masculina, né, paterna nuclear, e ele não reconhecia a existência do gene. Então era uma pessoa bastante polêmica, e para McClintock foi muito interessante poder debater e discutir com ele sobre este tema durante o período que ela estava na Alemanha e depois quando Goldsmith veio para Estados Unidos. Quando ela voltou da Alemanha para os Estados Unidos, todas as oportunidades de bolsas tinham acabado. E ela ficou assim, bom, e todos os amigos aqui, né? O que ela vai fazer? Como que ela vai sobreviver? Eu não sei responder como ela sobreviveu. Ela deve ter dado uma aula aqui, uma aula ali, mas ela voltou para Cornell e ficou trabalhando até ter a primeira posição efetiva enquanto professora na Universidade de Missouri. E isso ocorreu em 1936. Então vejam que de 34 a 36, ela não tem uma posição fixa, ela não tem uma identidade de bolsa de pós-doc ou o que seja, mas ela reconhecia que esse era um período muito rico para ela de trabalho e de reflexão, porque ela não tinha que se apegar a nada. Óbvio que isso é 1930, né? Hoje em dia já não é bem assim, mas eu acho interessante perceber que a trajetória dela não é uma trajetória de uma conquista de um espaço e de um laboratório imediato, né? Nessa universidade, em Missouri, ela teve bastante dificuldade de interação com as pessoas do local. Ela estava num departamento, na verdade, numa instituição que era de biologia, mas havia bastante competição entre os docentes dentro dessa universidade. Stadler, na verdade, foi uma pessoa bastante apoiadora da presença da McClintock lá, mas a gente vai ver que isso vai mudar um pouco ao longo do tempo. E em 1936 ela está lá e ela trabalha durante 2-3 anos. E aí ela diz que ela não quer ficar lá, porque ela não vai ter uma posição permanente, é uma posição temporária e ela acha que ela tem que ter progressão na carreira. Então ela fica de 36 até 40 e aí ela entrega a carta dela de demissão. O Stadler segura um pouco a carta dela de demissão até que ela consegue essa posição temporária em Cold Spring Harbor com esse pesquisador que então toma a direção do laboratório do Carnegie Institution e a convida para ir para Cold Spring Harbor. Nesse momento é que ela tem então uma posição temporária e em 1942, em 1º de abril de 42, é que ela tem a posição permanente. Então vejam que ela tinha 40 anos. Ok? É um tempo longo da carreira até ela conseguir ter uma posição permanente. E esse desenho aqui do mapa que eu coloquei para vocês é, na verdade, todo o movimento que a McClintock fez entre Cornell, Cornell, depois ela foi para Columbia University, ela foi para Missouri, ela veio para Caltech, ela voltava. Então, durante esse período de 1934 até 1942, quando ela tem a posição permanente, então nessa janela, ela permanece praticamente todos os anos no verão, nessa região, no verão nessa região, no inverno nessa região, e ela vinha aqui para Cornell para plantar o milho nos campos ao lado da universidade, onde ela trabalhava com Emerson desde o início da carreira dela. Em 1944, ela foi eleita como membro da Academia Americana de Ciências. Ela foi a terceira mulher a ser eleita na academia. E naquele momento ela disse, bom, agora eu tenho que ficar para sempre na carreira porque eu não posso deixar as mulheres
I couldn't let women down. Então ela permaneceu na carreira. Em Cold Spring Harbor, ela menciona que a decisão de permanecer em Cold Spring Harbor é porque ela achava que, sendo mulher, era o lugar onde ela estaria mais segura para desenvolver a pesquisa com a liberdade que ela gostaria. Ela se aposentou em 1967, então com 65 anos, né? E lá permaneceu até morrer. E recebeu, então, o Prêmio Nobel em dezembro de 1983. E essa é a imagem de quando ela estava fazendo o discurso. Ainda existia o bom e velho reto projetor. Se vocês entrarem no YouTube, vocês conseguem ver a palestra dela e vocês vão ver que, em vez de ter esse microfone chique que eu tenho aqui, ela tinha, na verdade, um negócio de metal que segurava o microfone. Ela estava muito incomodada, falando com aquele negócio que ficava andando de um lado para o outro, e ela pedia desculpa o tempo todo na palestra dela. Isso está me incomodando, isso está me incomodando. Então, é bom assistir para você ver que a pessoa está lá, é uma pessoa em carne e osso e que se situa num ambiente. Ela formou Marcus Rhodes, o George Wells Beadle, sim, o Beadle e Tatum, outro prêmio Nobel, tá? Ela formou Harriet Creighton e com a Harriet ela descreveu o Crossing Over, que o Morgan insiste para que ela publique, porque o Stern, que é aquele Stern que eu falei lá no início, que estava na Alemanha, ia publicar o Crossing Over com Drosophila. E aí o Morgan disse, não, pode publicar já. E aí elas publicaram justo antes do Stern publicar os dados com o Crossing Over. E aqui tem uma pessoa que eu vou fazer uma transição um pouquinho para a gente falar sobre o Brasil, quer dizer, como que a McClintock tem algum contato com o Brasil? O contato está aqui, com Almiro Blumenschein. A Exalc, quando se juntou à USP em 1934, foi procurar um diretor para genética na Exalc, 1934. E haviam dois candidatos, que era Barbara McClintock ou o Brigger, tá? A McClintock, na verdade, declinou a vinda para o Brasil, ela declinou o convite. Lembram que ela estava naquela janela de tempo sem emprego, tá? Mas ela declinou, ela disse que achava que não era adequado para ela vir, ela manteve contato com as pessoas da Exalc, mas quem assumiu foi o Brigger. E o Brigger, ele teve o seu doutorado em 1921 e por causa também do ambiente da Alemanha nazista, ele optou por vir para o Brasil. E a McClintock, em 1962, ela supervisiona o trabalho de dois brasileiros, do Almiro Blumenschein e do Angel Cato. Esses dois pesquisadores fizeram um trabalho com a McClintock descrevendo a genética do milho da América Latina, tá? Do México e da América do Sul, dos índios, né? E em 1981 eles publicam então um livro, que é um livro sobre a constituição cromossômica das raças de milho. Então esse é um livro que eu tentei comprar e não consegui ainda comprar esse livro, mas a formação desses dois pesquisadores formou dois pesquisadores que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Paulo Sodero da Exalc e o William da Silva da Unicamp, que são dois pesquisadores que mantiveram o trabalho com o milho que a gente chama de tropical, o milho das raças indígenas brasileiras. Então aqui é uma imagem que tem o registro da foto, então aqui está o Blumenschein e o Cato, essas figuras de hoje, e lá no látis do Blumenschein tem lá, orientador Barbara McClintock. Eu achei isso bem legal porque mostra que é uma pessoa que tinha uma presença e uma visão de interação com pesquisadores que tinham interesses próximos aos dela. O Almiro, na verdade, foi o primeiro presidente da Embrapa, o primeiro diretor da Embrapa no Brasil, quando a Embrapa foi criada. Agora eu vou começar a entrar numa parte um pouco mais densa da minha apresentação, onde eu vou tentar discutir com vocês um pouco o raciocínio que a McClintock desenvolveu
para descrever esses elementos controladores do gene. E quais foram as descobertas que ela fez, sem entrar nos artigos dela a cada vez. Eu vou mais colocar num cenário geral. Então, um ponto que eu acho bacana e que a gente vivencia isso bastante hoje é que existem diferentes maneiras da gente enxergar o genoma e seus componentes. Então, pessoas focam em genes, outras pessoas focam na cromatina, na estrutura da cromatina, elementos de transposição ou partes regulatórias. A McClintock, naquela época, esses nomes praticamente não existiam para ela. E essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto muito porque é como a mãe de um aluno meu de doutorado vê o genoma. São pequenos pães de mel, cada um com o desenho cobertos de chocolate, com uma molécula de DNA. Muitos de vocês devem ter conhecido o Guilherme Cruz e a mãe dele é que fez isso no dia da defesa dele. Então eu achei bastante legal para a gente fazer um contraponto de como a gente pode ver o genoma. A McClintock, no trabalho dela, essas palavras que aparecem aqui são palavras que ela vai começar a usar nos artigos dela. Gene, a teoria do gene, ela já estava lá, as pessoas já debatiam, mas não havia consenso de que a unidade gene era real. Havia dúvida se tinha gene ou não, né? Como eu falei, o Goldsmith achava que não, a teoria do gene, ele chegou nos Estados Unidos quando ele foi visitá-la, dizendo que a teoria do gene já tinha morrido. E na verdade estava só se consolidando. Havia uma diferença grande entre a escola americana e a escola europeia. A McClintock, para poder fazer as descobertas dela, ela teve que fazer algumas inovações no trabalho dela, considerando o que se fazia na época de citogenética. E aí, essa informação, ela tomou uma decisão muito importante. Ela resolveu estudar a organização dos cromossomos e do núcleo no paquítano e não na metáfase como se fazia para a drosófila. E essa foi uma decisão à revelia dos orientadores. Foi uma decisão em que ela comparou as imagens e ela olhava e dizia, mas no paquítano eu vou ter um highlight sobre isso, eu consigo observar mais estruturas sobre o cromossomo do que eu consigo enxergar na metáfase. E aqui a diferença é planta, milho e drosófila. Os cromossomos de drosófila são bonitos, né? Os cromossomos de milho são pequenininhos na metáfase, muito difíceis de ver. A outra inovação que ela fez no trabalho dela foi que ela começou a fazer gotas de núcleo sobre uma lâmina e ela fez o squash do núcleo. E com isso ela conseguiu espalhar melhor os cromossomos na lâmina. Fora isso, ela também, durante o período que ela estava sem bolsa e que antes dela ir para a Alemanha e depois, ela foi paulatinamente criando o mapa genético de milho e associando os grupos de ligação que já estavam sendo descritos na literatura aos cromossomos. Em 1931, ela consegue fechar todos os 10 cromossomos, 6 deles ela fez sozinha, a associação do mapa genético com os grupos de ligação, e 4 outros ela fez com os alunos dela, o Brink e o Burhan. E cada aluno dela permaneceu em contato com ela durante toda a vida da McClintock. Então, apenas para a gente ilustrar, isso aqui na verdade não são cromossomos de milho, mas são para a gente poder visualizar uma metáfase e o paquítano, para que vocês possam perceber como no paquítano realmente o cromossomo está mais distendido, e existem vários trabalhos que hoje usam o paquítano como um modelo de estudo para compreender a associação de proteínas com o cromossomo. E aqui é um exemplo do laboratório em que a gente
uma aluna de iniciação científica em que ela fazia o procedimento de deixar cair a célula, né, o tecido tratado com celulase sobre a lâmina, e quando ela fazia o squash, como você consegue então visualizar os cromossomos mais espalhados. Então, essa é uma inovação importante no trabalho da McClintock. Ela conseguiu constituir o mapa genético de milho, ela conseguiu visualizar os cromossomos e ela tomou a decisão de ver esses cromossomos mais distendidos. Ao fazer isso, ela conseguiu observar a região organizadora do nucleolo, que ela chama como um organizador central do núcleo, a região onde a gente está fazendo então a transcrição dos RNAs ribossomais para constituir o ribossomo. Ela descreve na mesma época a citogenética também de Neuróspora, que é um fungo e que um dos alunos dela vai seguir a carreira trabalhando com Neuróspora. Ela consegue visualizar o crossing over com a Harriet, e aqui ela usa uma estratégia que é muito interessante. Porque ela consegue ver o cromossomo distendido, ela consegue ter dois marcadores citológicos no cromossomo. Ela consegue ver o centrômero e ela consegue ver uma deformação no cromossomo. Então ela tinha marcas citológicas, que são marcas fenotípicas que ela via na estrutura do cromossomo, e ela também tinha dois marcadores genéticos. Ela tinha um marcador de forma de grão do milho e um marcador que era a cor do grão do milho. E com essa combinação de 4 marcadores, 2 citológicos e 2 genéticos, foi que ela conseguiu definir uma região no cromossomo, no braço curto, do cromossomo 9 do milho, como o local em que ela desenvolveu todo o trabalho dela para dizer que haviam sequências no cromossomo que mudavam de lugar. Ok? Sem isso, ela não teria conseguido fazer o trabalho que foi publicado em 1946, onde ela descreve pela primeira vez elementos controladores do gene que são capazes de mudar de lugar no cromossomo. Então, aqui para a gente ter uma ideia da inspiração que ela teve, aqui nós temos então o cromossomo 9, a gente tem o centrômero, a gente tem o que eu chamei de uma deformação cromossômica, que ela chama de NOB. A gente tem o desenho, então, a representação gráfica da McClintock, escrita no caderno, onde ela tem centrômero, os marcadores genéticos que ela usa e o NOB que fica na pontinha do cromossomo. E é essa combinação que ela faz todo o trabalho dela de padrão, integração entre o que ela via no campo e o que ela via na citologia, e a partir daqui ela usa esse termo que eu acho que é bastante interessante, que é ter o sentimento pelo organismo, que nada mais é do que fazer a abstração. Ela consegue sair de números, ela consegue sair de um fenótipo e visualizar, e ela escreve isso, visualizar esse movimento, essa mudança de lugar, tá? Então, aqui é um exemplo para a gente visualizar as imagens que ela tinha em mãos. Então, aqui nós temos um alelo do gene C, que é chamado de mutable 1, ou seja, você tem um fenótipo variegado. Aqui nós temos o alelo C dominante, então a coloração escura, mas com o fenótipo de shrunken, que é um gene vizinho que faz com que o grão de milho ele fique enrugado, tá? Fique todo enrugadinho. E ela tem aqui do lado o gene recessivo, na verdade o alelo recessivo do gene WOX, que é um gene onde DS está inserido do lado e afeta a expressão de WOX. Então ela tinha um fenótipo mutável e um fenótipo homozigoto dominante e homozigoto recessivo. E é a combinação e a segregação desses alelos que faz com que ela veja que DS ora está nessa posição,
ora está nessa posição, ora está nessa posição. Ok? Aqui é um parênteses que eu vou fazer com relação a essa questão de abstração, que eu achei esse parágrafo bastante interessante. São esses dois parágrafos, na verdade. Uma que é a fala do Rhodes e esse que é o do Máximo de Terlizzi, que escreveu esse livro sobre as mulheres que ganharam o Nobel, em que nos dois casos eles mencionam essa capacidade de abstração que a McClintock tem. Então ela era uma observadora extraordinária, que podia capturar cada pequeno detalhe. E aqui é uma fala dela que os cientistas, na verdade, o pior vício de um cientista é estabelecer um modelo absoluto e descartar o que ele não consegue introduzir no modelo dele. E o que ela queria dizer era: mantenha-se com a cabeça aberta. Tenha o seu modelo, mas permita ser surpreendido pelos seus dados. Aqui é um exemplo, aqui é só para começar a introduzir a participação da Nina Fedorov nos trabalhos da McClintock, porque a McClintock até a década de 80, ela fazia todo o trabalho dela puramente com citogenética e estabelecia as linhagens. Só que a década de 70, 80, a gente começou a ter os trabalhos moleculares. E a grande questão é o que é essa estrutura desses elementos AC que ela descreveu, o Activator, o DS, Dissociation que ela descreveu, SPM. E só foi pela parceria, então, com a Nina Fedorov que esses elementos ganharam uma estrutura molecular. Também é outra mulher bastante importante dentro da ciência americana e mundial, porque ela foi capaz de sentar junto com a McClintock e passar por todos os artigos da McClintock e tentar refazer os desenhos de todos os cruzamentos que a McClintock fazia. E aqui do lado nós temos a Maxime Singer, que foi quem descreveu os elementos de transposição em humanos. Então aqui a McClintock com a Nina e com a Maxime. Vamos lá. Eu adoro essa imagem. Eu mostrei para vocês uma imagem em que a gente via da McClintock o desenho do cromossomo, alguns alelos e um elemento de transposição, né? O DS, que ela estudou. Aqui, na verdade, é uma metáfase de cana-de-açúcar. Então, tudo bem, é poliploide, é horrível, etc. Mas a ideia aqui é vocês poderem visualizar. Em azul é corado com DAP, então tudo bem, a gente está vendo DNA. Agora, cada um desses pontinhos aqui, rosa e verde, rosa é um elemento de transposição e verde é outro elemento de transposição. Ok? Então vejam que aqui nós temos um universo e o que a gente está vendo aqui, um mar de estrelas de elementos de transposição, existe no milho também. Cana-de-açúcar tem em torno de 60% de elementos de transposição no seu genoma. Milho pode chegar a ter 80% do seu genoma com elementos de transposição. E nós humanos somos em torno de 45%. Então, percebam que ela foi capaz de identificar alguma coisa num genoma que é um mar de elementos. Ela conseguiu circunscrever o trabalho dela, o modelo dela. Uma definição, então, desses elementos são sequências genéticas móveis localizadas nos cromossomos dos seres vivos, capazes de amplificar e ou mudar de lugar. Então, aqui, de novo, são amostras do material da McClintock. A base do trabalho são mutações instáveis, onde você tem o fenótipo selvagem, o fenótipo com uma mutação pontual, e o que ela estudou, que eram então fenótipos que ela chamava de mutable alleles. Quando tem esse BZM é porque esse M era mutable. Todo o grão do milho não tinha nem só o padrão do selvagem, nem só o padrão do mutante. E esse contraponto, uma vez que a origem desse tecido é igual à do embrião, como que você podia ter células que tinham o fenótipo selvagem e células que tinham o fenótipo mutado? Ok? E era essa a abstração que ela
estava fazendo com os cruzamentos dela. Então, nós temos de novo o livro clássico e aqui o material que a McClintock estava trabalhando, só para vocês visualizarem a gama de fenótipos associados a um único gene, ok? A Nina e a Susan Wessler, na verdade Sue Wessler, elas isolaram o elemento de transposição AC e DS em 1983. Eu tentei procurar a foto do Sher, mas eu não encontrei em lugar nenhum, então não sei o que aconteceu com ele. Nada, nenhuma informação. A Sue Wessler era pós-doc do laboratório da Nina na época e elas estavam trabalhando no departamento de embriologia do Carnegie Institution em Baltimore. Vejam que o que elas fizeram foi analisar por microscopia eletrônica e identificar, aqui não era o paquítano, tá? Mas tentar identificar a região onde estava, isso aqui é um fago lambda, carregando o pedaço do genoma de milho aonde estava o elemento AC. E elas fizeram então um mapa de restrição e a partir do mapa de restrição fizeram um sequenciamento Sanger, na época, que é aquele sequenciamento, na época a gente ainda fazia naquelas placas grandes de vidro com radioativo. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Pensando na era pré-molecular, a técnica que ela usava para identificar a presença do elemento numa certa posição do genoma era o quê? Citologia. Era citologia mesmo? Era citologia. Ela observava, na verdade, tem um pulo do gato na história da McClintock, que é havia uma inserção que eu vou chegar mais para frente, eu não vou falar detalhadamente dela, mas tinha uma inserção de DS e uma outra inserção de DS, um elemento dentro do outro. E com essa posição, um elemento dentro do outro, no momento da replicação e na verdade, do crossing over, você tinha quebra. E aí o que a gente fala sempre é quebra, fusão, ponte. E aí são figuras mitóticas e meióticas que ela via quebra cromossômica no momento de separação das cromátides nas duas células filhas. Acompanhado dessa ponte que se formava entre as duas células filhas, que formava uma quebra, e essa quebra era aleatória, quando você puxa as cromátides de cada lado, ela tinha a formação do que ela chama de um cromossomo circular. E esse cromossomo circular, ele não tinha centrômero e ele era perdido. Ok? Quando você quebra essa cromátide, na verdade, a separação da cromátide que está fusionada e que vai formar a quebra em duas células filhas, é aí que você forma esse tipo de fenótipo aqui. De um alelo que estava na pontinha. Exatamente. E que, na verdade, estava na pontinha ou nem tão na pontinha, né? Porque depende da posição de aonde DS estava no braço curto do cromossomo, se ele estava mais para a ponta ou não. Tá claro? Não, é isso que a gente tende a pensar direto em dados moleculares, onde é relativamente simples, né? Eu imaginei que tinha uma volta grande envolvida aí. Tem. Por isso que, na verdade, assim, eu tentei não pegar todos esses trabalhos, porque são trabalhos pesados de você transformar num slide para colocar. Entendi, mas ela estava horas no microscópio lá. Ela estava horas no microscópio no inverno, horas no campo no verão, fazendo os cruzamentos de milho, e os dados dela de crossing over com a Harriet, ela tinha poucos grãos em mãos, ela não queria publicar naquele ano, ela queria publicar no ano seguinte. Mas o Morgan falou, se você não publicar agora, o Stern vai publicar antes de você. Oi? Tá? Nada. Gente, vocês podem me interromper também, tá? Se tiver alguma dúvida aí. A McClintock, ela não só descreveu os elementos AC... Me pergunta? Não? Ok. A McClintock não só descreveu os elementos AC e DS, onde o elemento AC é um elemento autônomo, ele é capaz de se transpor sozinho, como um elemento DS, que é o dissociation, que é esse que dissocia o cromossomo. Ok? Ela também, McClintock também descreveu, e a Nina também isolou molecularmente, um elemento que é o conhecido como suppressor mutator. Na literatura, nos livros, a gente encontra como SPM.
Em paralelo com o isolamento molecular nos Estados Unidos, tinha o grupo também na Alemanha que estava trabalhando com esse elemento de transposição. Só que o elemento SPM ele é mais complexo, ele tem um grau de complexidade maior do que a CIDS, onde a CIDS é basicamente se transpõe mudando de lugar. SPM é um elemento que ele é muito suscetível à metilação. Então, no trabalho da McClintock, ela falava que ela tinha um conjunto de elementos que tinham mudança de estado, que era estado ativo ou estado inativo. Isso era SPM. E ela tinha um outro conjunto de elementos que era mudança de fase, que ora se transpunha cedo e ora se transpunha tarde, isso olhando para um grão de milho, ok? Então, quando ela tinha um setor grande, a transposição ocorreu cedo. Acho que é fácil de abstrair isso, né? Transpôs cedo, se você pega o grão de milho, se transpôs cedo, você vai ter um número maior de células e um setor maior que corresponde a uma transposição cedo no desenvolvimento. Se a transposição ocorreu tarde no desenvolvimento, você vai ter um setor menor quando você olha no grão de milho, ok? Então, o elemento SPM era um que ele passava de um estado ativo e um estado inativo. E esse estado ativo e inativo, hoje a gente entende, porque ele tem splicing alternativo da transposase e você tem padrões de metilação que variam. E só recentemente, na verdade, final da década de 80, início de 90, é que isso ficou claramente estabelecido, né? Só que esse ambiente em que McClintock estava trabalhando, ela tinha competidores que eram competidores ferozes e que diziam que esse negócio de elemento de transposição e de coisa que muda de lugar não é possível. São genes egoístas, e assim a década de 80 permaneceu considerando esses elementos de transposição como lixo, ou genes egoístas, e que na verdade subvertem o sistema celular a seu prazer. Então esses são dois artigos que, na minha opinião, atrasaram muito a compreensão do que é um sistema de elementos de transposição como hoje a gente conhece. Então, só para a gente pensar um pouquinho, ao mesmo tempo que em eucariotos havia esse estigma de DNA lixo e de DNA egoísta, em bactérias as pessoas são mais flexíveis com esses conceitos. E eu gosto sempre de lembrar que seja eucária, seja bactéria, seja arqueia, você tem um conjunto de estratégias para modificação gênica. Seja o ganho, a perda ou modificação. Mas no ambiente, nas pessoas que trabalham com bactérias, existe uma dinâmica genômica que as pessoas consideram mais flexíveis. E no contexto de bacteriologia, de microbiologia, esses elementos de transposição são agentes benéficos para a evolução daquele organismo. Não são considerados parasitas, ok? Eles são adaptativos, extremamente adaptativos. Seja porque eles carregam vias metabólicas de um lado para o outro, seja porque eles conferem resistência ao antibiótico, seja porque eles trazem, na verdade, uma vantagem competitiva numa associação com outros organismos. E eu acho esse trabalho aqui, que foi publicado na Nature de 2007, muito interessante de ser lido, porque ele ajudou, na verdade, a gente a começar a mudar um pouco essa percepção do gene egoísta. Por outro lado, também se sabe que o genoma bacteriano, quanto mais reduzido, menos elemento de transposição tem. E mais restrito em habitat esse organismo está. Ele é preso dentro de uma célula, ele perde a capacidade de se adaptar em outros locais, tá? Então eu acho que
os elementos representam no universo bacteriano um potencial adaptativo bastante relevante. E assim nós temos vários trabalhos publicados na literatura. No novo século, com esses exemplos que eu dei para você, novos paradigmas começaram a surgir em que tentaram resgatar, e aqui são alguns títulos de artigos entre 2007 e 2008, que tentam resgatar, na verdade, essa presença de elementos de transposição de um modo mais universal. Então eu acho divertido alguns desses títulos que dificilmente a gente conseguiria emplacar em qualquer revista, né? Aqui eu quero contar uma história de uma pesquisadora francesa, Marie-Angèle Grand-Bastien, que publicou em 1989 um paper na Nature, e ela teve muita dificuldade de publicar esse trabalho naquela época. Lembrem, a Nina tinha acabado de publicar em 83, 84 os trabalhos com a CDS e SPM. Aqui a gente está falando em 89. Marie-Angèle, ela montou um sistema de seleção em tabaco, que na época não é drosófila e não é Arabidopsis, tá? Então é uma planta, tabaco é uma planta mais trabalhosa de estudar. Mas ela foi capaz de isolar o primeiro elemento de transposição, retrotransposon, que é um elemento grande, que tem LTRs nas suas vizinhanças, que transcreve um mensageiro, e esse mensageiro é reverso transcrito para gerar uma cópia em cDNA, e essa cópia se mobiliza então para outro local do genoma. De novo, em plantas. Então era a primeira demonstração de que um retrotransposon se insere num gene, fora todos os trabalhos que já vinham de descrição, mas eram mais descritivo mesmo, não tinha uma análise de mobilidade eficiente. E esse foi o primeiro trabalho, então, que demonstra essa transposição do elemento, um elemento de planta associado com a indução de estresse, porque aqui ela fez um tratamento com uma celulase que é de origem de fungo, e essa celulase de origem de fungo, dentro da mistura da celulase, tinha alguns peptídeos que induziam a expressão desse retrotransposon, e por isso ela viu a transposição dele. Então é 89. E aqui eu queria colocar para vocês, em dois momentos, parte do discurso da McClintock, 1983, que me choca, na verdade. O título do discurso dela é as respostas, né, o significado das respostas para o genoma. Quer dizer, quando você está numa condição de estresse, que tipo de resposta o organismo pode apresentar no genoma? E ela coloca, em 1983, que a gente está observando uma revolução em que a gente está alterando o nosso conceito de genoma, as suas partes, sua organização, sua mobilidade e seu modo de operação. Isso é tudo que a gente está vendo hoje. Ela escreveu em 83. Ela também coloca que essas mudanças podem resultar numa rápida reorganização dos genomas e talvez determine a formação de espécies. A Nina, ela vem seguindo o trabalho com os elementos de transposição de uma maneira mais distante hoje em dia, e ela quis mostrar um dos locos em que a McClintock trabalhou, a quantidade. Então aqui é o gene ADH, e aqui você tem todas as inserções de diferentes elementos de transposição em diferentes cultivares de milho. Vejam que ele é totalmente habitado, menos a região codificante, que está aqui no meio. Aqui é o locus bronze, aquele que eu mostrei lá no início da Nina, todas as variações de inserção de elementos para cada linha dessas é um cultivar distinto de milho. Ainda no trabalho dela, ela diz que no futuro a gente vai ter a nossa atenção voltada para o genoma, que a gente,
conhece um pouco seus componentes, mas a gente conhece praticamente nada sobre como ele se reestrutura, que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui a Nina também apresenta o que me chama mais a atenção, e é um ponto importante da minha apresentação para vocês. Quando você considera as espécies, se eu pego braquipódio, trigo, arroz, sorgo e milho, rapidamente eu reconheço genes ortólogos. Eu sou capaz de dizer e estudar a evolução de blocos de genes ortólogos. Ora, se nós temos blocos de genes ortólogos, como que esses organismos são tão diferentes entre eles? Será que só a mudança genética é o suficiente? Presença e ausência é o suficiente para definir essa diversidade? E que no grupo de monocotiledôneas, na verdade, é 50 milhões de anos, no grupo de monocotiledôneas, a identidade nucleotídica é muito alta, é muito conservado. Então, uma das colocações da McClintock aqui, da Nina, desculpa, não da McClintock, da Nina Fedoroff aqui é: nós somos capazes de reconhecer esses ortólogos. Existem muitos para os quais a gente não conhece nenhuma informação. Então aqui nós temos o número de ortólogos encontrados em cada uma dessas espécies. Será que isso é o suficiente? A mudança é o suficiente para eles? Ou será que talvez os elementos de transposição, nesses lugares todos, nos diferentes, pode estar contribuindo para a diversidade genética? E esse é o foco do laboratório que eu coordeno aqui na USP de São Paulo. A gente estuda esses elementos num contexto de interação planta-micro-organismos, em particular xantomonas e seus hospedeiros, e também bactérias fixadoras de nitrogênio, que nós temos no contexto de cana-de-açúcar, onde a gente procura estudar a associação de genes de resistência com elementos de transposição, e alguns dos nossos exemplos também com solanáceas, em parceria com a Marion Angèle, para elementos da família TNT1. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu ainda tenho uma série de slides, mas eu acho que eu já dei 52 minutos, aí a gente pode começar a amarrar e tirar dúvidas, perguntas. Okay? Eu acendo. A minha proposta era falar de uma trajetória, tá? Não era trazer os artigos da McClintock para... Claro, era isso que a gente excelente. Tem uma dúvida de cor molecular. Tem a ver com aquelas quebras cromossômicas. Eu acho que é uma pergunta parecida com a do Diogo. Os transposons de DNA, que é uma clínica que estudou no livro, alguns eram do tipo, sai daqui e vem para cá. Todos os dois. Deixava um buraco aqui. Sim. E as quebras calaveiras um buraco que deixava aqui, ou alguns desses locais de que eles saíram cicatrizavam e as quebras também eram causadas, como você falou, por ilegitimidades de recombinação. Como é que é isso aí? A quebra é por ilegitimidade de recombinação. Certo. Não é pelo evento de transposição. Na verdade, o que tem do evento de transposição... O evento que tem de evento de transposição é numa condição muito particular, que, de novo, as leis de Mendel foram descritas no alelo rugoso, é um elemento de transposição inserido lá. Né? Então, do mesmo modo, a McClintock descreve essa quebra-fusão ponte e a quebra, porque é um alelo específico em que você tem inserido no gene WOX, você tem um elemento DS e outro elemento DS, um nessa direção e outro nessa direção, tá? Molecularmente, o que acontece? Você tem um elemento AC, que é a transposase ativa em outro local do genoma. E a McClintock fazia isso por cruzamento, então ela tinha
uma planta de milho com essa constituição e uma outra planta de milho com esta constituição. Ok? Então isso não estava pulando, isso aqui estava parado lá. Quando ela cruzava essa planta com essa planta, a transposase de AC, que é o elemento autônomo, então a proteína, vamos lá, a proteína vinha para cá. E ela ligava aqui, aqui, aqui e aqui. E aí você tinha a quebra. Esse é um evento de quebra. Esse é um evento de quebra em que DS quer se mobilizar, mas ele não consegue se mobilizar. Então você quebra a cromátide. Ok? O outro é um outro fenômeno, que é o fenômeno que eu falei da célula. O outro fenômeno é, você tem, durante a meiose, tá? Você tem a segregação das cromátides, ok? E aí o que você tem? Você tem, aqui tem uma célula, a outra. Eu tinha uma imagem, mas eu acabei tirando. Você tem os cromossomos se separando, vindo para os polos, ok? E tem um deles, na verdade, que você tem um centrômero aqui e um centrômero aqui. Ele está sendo puxado para os dois lados. E aí, exatamente, aí quebra em algum lugar aqui, mas essa quebra daqui, na verdade, não é uma quebra da atividade do elemento de transposição aqui. O que aconteceu da fusão é anterior. É anterior. Tá? A quebra, ela é aleatória nesse ponto. A fusão... A fusão é... Oi? Não. Os elementos, quer dizer, nem todos os elementos dos transposores são autônomos, então não tem a transposase. A maioria não é autônoma. A maioria não é autônoma. Em cada genoma. Sim. Tá. Posso fazer uma defesa da turma do gênio egoísta? Porque para mim você polarizou de um jeito que assim Exatamente, era mesmo polarizar. Assim, A gente polariza sempre do outro lado. Como é que é? Sempre está polarizado para o outro lado. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Como é que você reage a essa ideia? Eu acho que muitas pessoas assim, têm bons argumentos para dizer que tem um elemento de que os elementos têm um caráter, que eles são fardos para o genoma, que eles muitas vezes rompem assim, o funcionamento normal. Você pode corrigir isso daí, mas é a impressão que eu Não, mas é isso mesmo. E até tem uma teoria de genética de populações que eu sempre discuto com os alunos do curso, que é consistente com o resultado que você mostrou. Aonde que tem mais elementos que se expandiram mais? Naquela linhagem que era patogênica, eu acho, que estava mais restrita. Né? Não. Eu tive a impressão que... Na intermediária. Na intermediária. Aquela intermediária era meio encapsulada em termos assim, populacionais. Onde que era aquela? Aqui. Então, essa aqui é de vida livre. Beleza, eu estou falando da patogênica. Olha só, a patogênica ela disparou. Não é que disparou, ela perdeu muitos dos outros genes. Mas ela está mais, proporcionalmente, ela tem mais elementos transponíveis em relação... Ela está perdendo outros genes. Tá. Você está fazendo a relação entre os genes que tinham os elementos transponíveis. Só para... Não, mas tá certo. Assim, o que as pessoas argumentam assim, quando se tem muita deriva genética, tem muito elemento por acaso quando a população é reduzida, que seria um caso aí, mas de um modo geral, coisas que são desvantajosas para o organismo como elementos transponíveis, elas podem ser cooptadas depois. E os subconjuntos deles podem ser cooptados, virar uma coisa importante, que nem Hagen pra gente, essas coisas. Mas isso pode ter uma origem completamente parasitária. Então, eu não vejo uma incompatibilidade entre uma coisa ter uma origem não adaptativa e depois ser usada. Então, eu vou dizer para você que eu acho que talvez os cromossomos tenham começado com os elementos de transposição. E aí a gente foi botando o gene lá no meio do caminho. Isso é uma origem da organização cromossômica. Isso. Não, isso é uma ideia. Mas isso ainda não exclui que depois que o cromossomo está formado, que tenha sempre... Assim, eu não vejo como necessário de um... Eu acho que tem muitas coisas funcionais que começaram... Eu acho que, assim, a
A gente pode ficar bastante tempo discutindo isso. Não, é verdade. Eu acho que, assim, o ponto que eu quis fazer é, dentro do universo eucariótico, a literatura realmente considera os elementos como parasitários, como genes egoístas. No universo microbiano, isso não é realidade. Então, eu quis trazer esse contraponto. No contexto de bactéria, os elementos de transposição são considerados como agentes de diversidade, porque eles mobilizam entre as bactérias vias metabólicas distintas que são adaptativas. Eles são tão pouquinhos em bactérias em relação Não são tão pouquinhos em a bactérias. representação do genoma, do tamanho do genoma? 45% você está falando aqui, né? Quando eu penso em Mas isso é porque o eucarioto tem desperdício, né? Então, eu acho que talvez seja essa a diferença. Os poucos que devem ter sobrado, quando você pensa em bactérias, passaram por vários filtros, assim. Não, as bactérias estão aqui há mais tempo do que a gente. Eu acho que elas são mais evoluídas que a gente. A gente é que não aprendeu ainda. Certamente. Mas é verdade, você tem razão. Agora eu vou passar vários slides porque eu quero mostrar um resultado do laboratório que eu acho que é interessante. Então eu vou passar rápido sem explicar nada para vocês verem que eu não estou querendo matar vocês. Mas esse é um resultado que eu acho que é importante vocês olharem. Isso aqui é ponta de raiz. Esse modelo aqui a gente está trabalhando com cana-de-açúcar. Tá? Então, aqui são raízes laterais de cana-de-açúcar que estão emergindo do tecido, e aqui eu estou olhando uma ponta de raiz clássica de cana-de-açúcar, com os suas diferentes regiões. Esse resultado foi obtido pelo Guilherme quando ele estava fazendo o doutorado. E a gente viu, isso aqui é uma hibridação in situ, e a gente viu que tinha expressão exatamente no tecido que está dividindo e que está se formando numa nova raiz de um elemento de transposição. Aqui é um elemento fulano, não importa o nome. Isso chamou a atenção da gente, porque é exatamente o tecido mais precioso para formar, que tem um meristema ali. Depois a gente tem uma outra raiz em que agora eu estou olhando a expressão de 3 elementos. Um elemento, outro elemento e outro elemento. Veja de novo que eu tenho uma expressão sequencial. Bem na ponta da raiz, próximo à zona indiferenciada, tendo diferenciação, e quando você começa a ter a primeira estruturação dos feixes vasculares nas raízes. Então isso aqui para mim, um resultado como esse, me diz que na verdade a gente tem mais coisa atrás desses elementos do ponto de vista de expressão e adaptação do que a gente consegue antever agora. Faltam modelos, a gente está construindo modelos para isso. Acho que a interpretação de que tem um monte de sequência que não serve para nada, por isso ele é egoísta, é muito simplista. Para mim. Eu acho que a gente está deixando de olhar outras coisas. Tanto que hoje a gente reconhece nesses elementos fontes importantes para a definição na verdade, para a organização de diferenciação de tecidos durante o desenvolvimento, tanto na formação de flor quanto de embriões animais, você tem uma expressão de pequenos RNAs, que todo mundo fala, é para silenciar os elementos, para eles não pularem. Será? Ou será que é para dizer assim, vamos mudar de padrão, do padrão embrião para o padrão vegetativo, por exemplo? Que aquele período em que eles estão pulando faz parte de pular é uma... desenvolvimento. Não necessariamente pular. Ou transcrever. Exatamente. Eu acho que a gente conheceu os elementos pela capacidade de pular. A McClintock não chamava eles de transposons, chamava eles de elementos controladores do gene. E um dos fenômenos que ela observava é a transposição. Mas não era o único fenômeno. Ele ficou se focado na história deles pularem, né? Exato. Diga. Sim, sim. Existe tecnologia para silenciar? Agora eu vou ter que voltar. Então, a gente no laboratório
A gente só consegue fazer isso, vocês viram aquela foto da cana-de-açúcar, um monte de transposon, certo? A maioria dos elementos são inativos, mas tem alguns que são ativos e o que a gente fez? Com base no conhecimento que a gente tinha de tabaco, em parceria com a Maria Angélica, a gente teve um aluno de mestrado, um aluno de doutorado e um aluno de pós-doc, que na verdade desenvolveram um modelo que a gente está dando continuidade, a gente ainda não conseguiu publicar, em que a gente está interferindo na expressão de um elemento de transposição que a gente sabe que tem em torno de 30 cópias inteiras no genoma de tabaco e 130 que tem as duas LTRs. E desse trabalho, a gente identificou que a gente tem, usando um cutoff, fazendo RNA-seq nessas linhagens, a gente tem 58 genes que estão upregulated, 39 genes que estão downregulated, e a gente tem um conjunto de genes que é induzido ou reprimido completamente. Com fenótipo. Essas plantas têm fenótipo. O fenótipo extremo não consegue se desenvolver. Ela realmente fica praticamente o tempo todo como que dando brotinho nela mesma, ela não consegue enraizar, não consegue dar folha direito. Mas a gente tem um conjunto de linhagens, que é dessa que a gente trabalhou aqui, cujo fenótipo é um fenótipo mais suave. E é em cima delas que a gente está desenvolvendo, então, um trabalho que a gente está com um novo grupo que está trabalhando com eles agora. Né? E uma das coisas que a gente quer... Nesses que estão upregulated, no nível deles, o que está acontecendo molecularmente? Então, exatamente, é isso que a gente... Mas a gente não tem genoma para tudo, né? Estamos fazendo. Então, a gente está estudando justamente quem são os genes vizinhos dessas inserções, para saber se... Existe nenhuma modificação epigenética deles? A gente não tem como te responder isso agora, Ângela. A gente está fazendo o trabalho. Porque é interessante que pode em gene que você tem, pode em humano, por exemplo, você tem amplificações. Normalmente elas estão, para não fazê-las, você tem um fenômeno de metilação. Então, a metilação como um todo, ela está associada para elementos de transposição em geral, atividade e inativação. Então, quando está metilado, ele está inativo. Então, isso é clássico, isso se mantém basicamente para todos os elementos. A tua pergunta, se eu entendi adequadamente, é para aquele conjunto que está aumentado e diminuído, que são genes diferentes, que não são elementos de transposição, tem algumas coisas que podem estar acontecendo. Pode ser que eu tenha um elemento inserido do lado e ao afetar a expressão dele, eu estou afetando do vizinho. Exato. A gente está estudando isso agora. A gente não tem essa resposta agora. Mas, então, isso só é possível especificamente com elementos de transposição que são alto número de cópias, se você tiver alguma coisa que você consiga trabalhar com um conjunto. A gente fez isso usando interferência de RNA, a gente começou em 2006 esse projeto. A gente já tentou publicar ele, acho que umas 7 revistas a gente mandou e a gente não conseguiu ainda publicar esse trabalho. Porque eles querem mais linhagens, porque eles querem mais RNA-seq. E aí tem um limite também de... Então a gente está tentando trabalhar um pouco mais nos dados e mudar um pouco o sistema, porque a gente fez o sistema que é um sistema de expressão continuada, porque não tinha promotores indutíveis que fossem suficientemente stringentes ou bem demonstrados para plantas. E agora tem. Então uma das coisas que a gente quer fazer é transferir para botar essa construção de inativação sobre um promotor indutível, para aí você induzir em momentos específicos e aí estudar o fenômeno. Mas perfeita pergunta. A outra coisa é poder usar CRISPR-Cas agora, né? Quem sabe? Mas não é trivial. Mas eu acho que eles podem estar afetando aqui, ó, ciclo celular. Mais alguma pergunta? Então, posso só mostrar o grupo?
Ó, esse é o grupo que foi de 90 até 2003, o presente já passou muitos anos e aqui embaixo está o grupo de hoje, ainda com a Kátia e com a Ana Paula que vem visitar a gente e o pessoal que acabou de fazer uma apresentação no congresso. Mas aí é todo mundo que passou pelo gate. E uma provocação sobre a botânica, a contribuição da botânica para a biologia. Muito legal. Conceito de célula, descrição do núcleo, leis da genética, elementos contratores do gene, RNA como material genético, fixação de carbono, transferência genética entre reinos. Esse pessoal da genética humana metido. Faz pouco caso das produções. Gente, obrigada pela oportunidade, viu? Desde a polêmica